vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que tem sido fonte de preocupação, de frustração e de adoecimento para muitas pessoas. E isso pode te ajudar a entender. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre... esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Eu vou falar sobre o esquecimento, sobre o quanto nós temos nos tornado esquecidos, o quanto está sendo mais difícil a gente lembrar de coisas básicas, triviais para os nossos dias, para as nossas rotinas, e como isso tem sido preocupante, especialmente quando a gente começa a ouvir que o fulano está com Alzheimer, que fulano está com essa ou aquela doença, com essa ou aquela demência. Isso vai fazendo com que a gente comece a transformar uma coisa que pode ser simples, dando a ela uma dimensão mais patológica. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 pontos que são importantes para você cuidar. 5 motivos que fazem com que, se nós não tomemos cuidado, que a gente negligencie, a gente perde a nossa capacidade de memória, e nós somos as nossas memórias. Por que o Alzheimer é uma doença tão triste? Porque as pessoas que sofrem com Alzheimer, elas perdem essa capacidade de acessar ou de reter memórias. Elas ficam como se fossem páginas em branco. O sofrimento é mais de quem sabe quem elas são do que elas mesmas. Porque como elas não têm um enredo, como elas não têm uma história, isso faz com que elas não deem valor para contextos, para as pessoas, para lugares, para as coisas, como nós. Elas não criam vínculos. E a primeira coisa, primeiro cuidado, primeira atenção que nós devemos ter é com relação ao nosso sono. A gente não dorme só para descansar o corpo, a gente dorme para consolidar memórias, a gente dorme para que o nosso cérebro possa fazer atividades de bastidores, atividades que são essenciais para um bom funcionamento da nossa mente. Então, se o seu sono não é reparador, se as suas horas de sono não são suficientes, se você não descansa e não sente descansado no dia seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é dar importância a essa questão. Nós temos um círculo circadiano que muda toda a química do nosso corpo, nos preparando para dormir. E quando nós temos uma exposição excessiva à luz artificiais, a gente está dando um sinal para o nosso corpo que não está na hora de nós dormirmos. E isso interrompe determinados ciclos extremamente importantes. Nós precisamos ter um horário para dormir. Nós precisamos ter uma alimentação mais leve à noite. São cuidados que estão nas nossas mãos, que fazem uma diferença enorme entre ser saudável e adoecer. E está no nosso controle. O sono insuficiente ou de baixa qualidade é extremamente prejudicial à saúde.
Pense nisso. O segundo ponto importante para que a gente tenha uma qualidade de memórias, uma saúde mental melhor, é a gente ser sedentário cognitivamente. A falta de atividade cognitiva, ela é extremamente prejudicial à nossa condição de memorização das coisas. O sedentarismo mental, essa falta de uso, seja para ler uma frase, um texto, um livro, seja para fazer uma conta, seja para raciocinar sobre a solução de problemas rotineiros que nós temos, como é que encaixa uma determinada vasilha no armário, como é que você soluciona um problema que você está tendo no seu dia a dia. Isso tudo são estímulos mentais, são estímulos cognitivos que nós temos e que a gente precisa desenvolver para que a nossa mente, ela nos dê essa condição de conectar com o mundo, sabe? De conseguir interagir com as coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. A leitura ajuda demais. Por quê? Porque a leitura, ela exige muitas ativações e muitas interfaces em áreas dos nossos cérebros. A área da visão, a área da linguagem, a área da audição, a área da criação, tudo isso é ativado a partir da leitura. Aquelas continhas, 20 mais 20, 5 vezes 2, 5 vezes 10, que nós fazíamos rotineiramente, guardar um número de um telefone. A gente não faz mais isso. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia, um telefone que guarda, que fala, que escuta o que a gente quer e entrega na nossa mão. E a gente não tem noção do estrago que isso faz na nossa capacidade de memorizar, de interagir com o mundo. O terceiro ponto é a falta de planejamento e de organização. O que essa falta de planejamento e de organização interfere na nossa memória, por exemplo? Quando eu tenho um monte de tarefas para fazer e eu não me organizo, eu começo a fazer aquela que eu gosto mais ou aquela que eu gosto menos, e eu deixo de elencar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais impactante na minha vida. E eu vou trabalhando e eu vou me expondo a ladrões de tempo. É 1 minuto para o celular, é um tempo excessivo que eu gasto numa tarefa que no final do dia não vai me trazer um sentimento de que aquele dia eu fui efetivo, que aquele dia eu fui eficiente. E eu preciso passar nas peneiras, eu preciso passar na peneira da importância. Isso que eu estou fazendo é importante, isso que eu estou fazendo é necessário, isso que eu estou fazendo é bom para mim. Porque se eu não consigo passar nessas peneiras, eu não preciso gastar tempo com isso. E quando eu chego no final do meu dia e eu tinha uma tarefa importante para fazer e eu me esqueci dela, eu me sinto uma pessoa extremamente incompetente. Eu me sinto frustrada. Eu me sinto incapaz. E se eu somo essa sensação ao longo da semana, do mês, como é a minha vida? Qual é a motivação que eu tenho para eu melhorar? Eu tenho sempre aquele ruído que fala:
eu não dou conta, eu não dou conta. E é exatamente esse o quarto ponto que eu quero trazer: o excesso de ruído, o excesso de estímulo. Eu preciso fazer almoço fazendo outra coisa, por exemplo, estudando, ouvindo música. Eu preciso ir dirigir, resolvendo uma questão de trabalho. São muitas coisas ao mesmo tempo, pessoas conversando, som. Eu não consigo mais ouvir o som do silêncio. E tudo isso faz com que as minhas tomadas de decisões, com que os meus registros mentais sejam cada vez mais pulverizados. Eu não tenho foco em nada. Eu faço um monte de coisa, não registro com consciência nada. Então, eu não tenho controle. Fica muito mais difícil para eu acessar depois uma memória quando ela não está bem armazenada. Por isso que começar um monte de tarefas de uma vez e não terminar, por isso que fazer uma coisa pensando em outra é tão ruim. Parar no meio do caminho dá essa sensação de frustração, de incapacidade, de sentimento de incompetência. E ser multitarefa é o quinto ponto que merece muito cuidado e muita atenção. Nós podemos ser multitarefas. É muito difícil falar, por exemplo, para uma mulher não ser multitarefas. Por quê? Porque existem muitas demandas da casa, do trabalho, do marido, dos amigos, da mídia, de tanta coisa. Então eu preciso ser multitarefa. Ok? Agora, para você ser multi, você tem que ter treinamento adequado para multi. Para você conseguir fazer bem várias coisas ao mesmo tempo, você precisa de estar preparado para isso. Um atleta que corre, que faz triatlon, por exemplo, ele tem que dedicar horas a correr, ele tem que dedicar tempo para nadar, para pedalar. Ele não pode se aventurar por aí. A partir de hoje, eu vou competir um triatlon. Não é assim que funciona. Então, para que nós sejamos multitarefas, nós precisamos de treinar, de dedicar tempo e de monitorar. Às vezes, é mais produtivo eu fazer uma coisa, depois outra e depois outra, do que abrir várias frentes e ficar tudo incompleto, tudo mal feito. Pense nisso. E quando nós observamos esses 5 pontos, a gente consegue guardar melhor as coisas. Basicamente por um princípio básico: estar de corpo presente e de mente presente. Nós estamos ficando muito ausentes de nós mesmos. Pense nisso nessa semana. Observe como você pode melhorar seu foco, como é que você pode estar mais presente na sua vida, no seu dia, na sua rotina, nas suas atividades. E se você fizer direitinho, com foco, com determinação e principalmente com consciência, você vai observar que a sua memória vai melhorar muito. Até!